A taxa de investimentos no Brasil caiu para o menor nível em mais de 50 anos. No primeiro trimestre de 2019, a formação bruta de capital fixo, que inclui o que se investe em máquinas, equipamentos, construção e inovação, recuou para 15,5% do produto interno bruto. Assunto para o nosso Rodrigo Constantino, com som e com imagem. Constantino, bom dia. É um dado alarmante? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham. E sim, é um dado muito preocupante. Eu diria que esse é o grande calcanhar de Aquiles do Brasil. Só para você ter ideia, isso foi um estudo do IBRE. Os pesquisadores viram que o Brasil, em 172 países, 152 países desses tiveram uma taxa maior que a nossa de investimento. No mercado emergente, que a gente concorre de forma mais direta, a taxa média de investimento em relação ao PIB foi o dobro, mais do que o dobro da nossa. E a nossa vem caindo, né? Isso aí, há poucos anos atrás, era 20% do PIB. Estamos falando em quase 15% do PIB. Esse é o grande calcanhar de Aquiles da economia brasileira e é por isso que ela não decola. Muitas pessoas focam sempre no consumo, a gente já falou disso ontem, quando falou do FGTS, acha que o estímulo ao consumo é que gera crescimento. Se fosse assim, a gente já tinha descoberto a fórmula de crescimento perpétuo, era só estimular consumo. O que é preciso para crescer de forma sustentável num país é poupar para poder se investir mais, essa formação de capital bruto que os economistas falam. E veja, países asiáticos que crescem a taxas muito maiores que a nossa, chegam a investir 40% do PIB às vezes. E o Brasil investe esses 15%, sendo que o setor privado é mais de 85% desse total. O setor público é que vem drenando, porque o setor público, que já chegou a 4% do PIB, em termos de investimento, hoje está em 1,85%, abaixo de 2%. E por quê? De novo, o verdadeiro vilão da história é o gasto público. Por isso que não é implicância falar em reformas estruturais, na reforma da Previdência. Mesmo os pesquisadores do IBRE reconhecem que vai levar 3 a 4 anos para voltar a crescer, mesmo com a reforma da Previdência. E para voltar às taxas de 20% do PIB, estão falando aí em 10 anos, sendo que os economistas têm um número mágico que para o Brasil crescer a taxas de 4%, 5% ao ano da economia, que seria muito importante para reduzir as desigualdades, o desemprego, era preciso investir pelo menos 25% do PIB. Agora, quem é o grande vilão, Tiago? Vamos lá. Em 2002, portanto, antes do PT assumir o governo, os gastos com o pessoal consolidado da União, estados e municípios, era de cerca de 200 bilhões de reais, ou 13% do PIB, né? Que representava 41% mais ou menos da carga tributária. Em 2018, isso foi de mais de 1,1 trilhão de reais, ou 16,5% do PIB. Um crescimento real, portanto, em relação ao PIB, de 24% aproximadamente. Olha, é impossível qualquer país do planeta crescer de forma sustentável, reduzir desigualdades e desemprego com esse patamar de orgia pública. É isso mesmo, é uma orgia pública. Oásis, Brasília virou um oásis. O governo, e não só o federal, como nós vimos, todas as esferas, gastam como se não houvesse amanhã, não sobra nada para investimento público e não sobra muito para investimento privado, porque nós temos que pagar mais de 1/3 daquilo que produzimos em impostos. O grande vilão, repito, gasto público. Se não reduzirmos o escopo, o tamanho do Estado brasileiro, não sobra recursos para investimento produtivo e a economia não consegue crescer de forma sustentável. É simples assim. O Constantino, rapidinho, o presidente Bolsonaro afirmou em uma live ontem, aliás, agora há pouco, para a internet só nós assistimos um trecho dessa live, ele diz o seguinte: pretendo beneficiar um filho meu sim. O que você achou dessa fala, hein? Terrível, né? Eu entendo que não era bem o que ele quis dizer ali. O presidente não é muito bom em retórica às vezes. O que ele queria dizer é que ele poderia beneficiar se ele desse um ministério, alguma coisa com um orçamento maior. Não se trata disso no caso da embaixada. Então é isso que ele quis frisar. Mas pegou muito mal esse trecho, né? Não, eu quero sim favorecer meus filhos, dar um filé mignon, né? Olha, isso não é papitocracia, como alguns têm dito por aí, né? O Brasil é uma república, para desespero do nosso amigo Gachaguen, que preferia que fosse uma monarquia, né? E eu entendo os argumentos,
Mas o fato é que é uma república, mas estamos longe de tratar como uma república, né? Lembrando que república é tratar a coisa como coisa pública, né? E não como coisa privada, coisa nostra, né? Uma extensão da sua família, do clã, da dinastia, né? Como se fosse o Estado um puxadinho da família. E esse tipo de coisa está mostrando que o governo, o Bolsonaro ainda não entendeu muito bem isso. O filho não tem as condições para assumir essa embaixada, tirou férias no recesso parlamentar e parece que foi surfar na Indonésia, enquanto fica o povo bolsonarista defendendo de forma incondicional algo indefensável, na minha opinião. Está na hora de rever isso, ainda dá tempo, o desgaste vai ser grande e essas tentativas de justificar do próprio presidente e da sua base de apoio, o tiro tem saído pela culatra, a emenda está ficando pior do que o soneto. Rodrigo Constantino, bom fim de semana para você. Até segunda. Até segunda.